Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, eu sou o catequista Pedro, seu catequista aqui das redes. Hoje a gente vai falar sobre um dos sacramentos que eu gosto muito, um sacramento muito bonito. Se Deus quiser, eu terei a sorte de receber daqui a algum tempo, que é o sacramento da ordem. O sacramento da ordem, pessoal, é o sacramento que institui os novos sacerdotes. Você sabe quais são os 3 graus que esse sacramento tem? Quem pode ministrá-lo? Onde ele está na Bíblia? Vou explicar para vocês um pouquinho de cada disso aí. Então, sem enrolação, para a gente não prolongar. Como eu tenho começado todo vídeo, sem exceção. Vamos falar primeiro sobre a etimologia e o que é este sacramento. A palavra ordem, ela vem do latim ordo, que significa organização, grau, hierarquia, por aí vai. E ele diz, parágrafo 1536, que os ministros ordenados continuam a missão de Cristo. Ou seja, a gente já pode desmentir aí que sacerdócio é profissão. Não é promoção, não é profissão. Ninguém lá tem carteira assinada nem nada disso. Mas sim configuração de Jesus. O que complementa o que o parágrafo 1536 do Catecismo explica. Porque quando Jesus chama os sacerdotes, ele quer que os sacerdotes deem continuidade da sua missão, que é construir o reino de Deus aqui na terra, enquanto nós somos igreja. Agora, a questão da base bíblica. Incrivelmente, até o Antigo Testamento tem referências aos sacerdotes. Porque o parágrafo 1539 vai falar que os sacerdotes do Antigo Testamento são a prefiguração dos que viriam após a Nova Aliança, ou seja, os sacerdotes da nossa Santa Igreja Católica, que vieram após a Nova Aliança de Cristo. E quais são essas referências do Antigo Testamento? Êxodo 28:1, onde Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdócio, porque sacerdócio ele começa na escolha de Cristo, não vem da pessoa. E Números 27:18-23, que vai falar da imposição das mãos como transmissão de autoridade. A gente vai ver isso na parte de mistagogia, daqui a pouquinho. Aí também, olha lá, gente, Novo Testamento. Marcos 3:13-15 vai falar do envio dos 12, porque o sacerdote, ele é enviado por Deus. Há de ver que ele nunca escolhe qual paróquia ele vai assumir. Lucas 22:19 vai falar da instituição do sacerdócio na última ceia. Ou seja, ali além de instituir a Eucaristia, Jesus instituiu o sacerdócio. Ali ocorre a primeira ordenação dos discípulos, que são os sacerdotes. Atos 6:6 vai complementar o que foi falado lá na passagem de Números. Por isso que eu coloquei os dois juntos no slide. Está falando sobre imposição das mãos. E 1 Timóteo 4:14 falando da transmissão do dom ministerial. Ou seja, tudo isso ocorre na ordenação dos sacerdotes. Agora, gente, uma questão aqui. Quem recebe ou quem ministra? Parágrafo 1576 do Catecismo vai falar que só o bispo pode ordenar, porque ele tem a plenitude do sacerdócio. Tanto é que ele é o único dos 3 graus que pode celebrar todos os sacramentos. E o parágrafo 1577 vai dizer que só os homens batizados podem ser ordenados. Porque os discípulos que Jesus enviou, os seus 12 apóstolos, eram todos homens. Sabendo que nós somos sucessores deles, consequentemente, só sacerdotes homens podem ser ordenados. E olha o que eu falei lá anteriormente, que o sacerdote nunca escolhe para onde vai. Não é a pessoa que escolhe, é Deus quem chama. A igreja discerne, não inventa. Ou seja, a igreja não inventa, eu quero que esse seja padre porque eu quero, e pronto, acabou. Ele tem chamado quando, na verdade, muitas vezes o chamado não está enraizado na pessoa, em Deus, mas sim na pessoa. Porque pode acontecer, por isso que é muito importante a gente fazer o discernimento vocacional. E tenha certeza que os sacerdotes todos os dias passam pela confirmação. Eles têm que confirmar que eles estão abraçando aquilo que eles escolheram fazer ao serem chamados por Deus. Porque o chamado foi feito, cabe a cada um decidir como vai responder. Agora o ponto que todo mundo quer saber. Os graus. Parágrafo 1554, pessoal. Ele vai dizer que desde os princípios da igreja, ou seja, desde quando a igreja começou a existir, já eram usadas essas nomenclaturas, digamos assim. São 3 graus. O primeiro, diaconato, os diáconos. Temos vários exemplos aí de diáconos. São Vicente Mártir, São Lourenço, que foram diáconos e mártires.
Os diáconos, eles têm a missão de servir de caridade, da palavra e do altar. Ou seja, a função deles é o serviço, o servir, o se doar. Após o diaconato, nós temos o presbiterato, que são os padres. Nós temos lá como exemplo São Padre Pio, Padre Léo, Padre Cícero. Eles que celebram os sacramentos, em especial Eucaristia e Confissão. E o último, episcopado, que é a plenitude do sacramento da ordem, que são os bispos. O nosso próprio Papa Leão XIV é um bispo. O Papa é o bispo de Roma, diocese maior. Logo, ele também é bispo. Há de ver que nunca um bispo vai ser ordenado Papa. Nunca. Isso nunca acontecerá. Agora, gente, efeitos do sacramento. Isso quem vai complementar é o parágrafo 1581 do Catecismo. Quando um sacerdote é ordenado, ele recebe uma marca espiritual indelével. O que é indelével, pessoal? Algo que não se apaga de jeito nenhum. Lembrem daquela frase, tu és sacerdote para sempre. Também vai complementar o que eu falei lá no começo, que é a configuração a Cristo, cabeça e pastor, cabeça da igreja, membros do corpo místico de Cristo e pastor das comunidades. E eles passam a ter autoridade, lembram que eu falei no vídeo anterior sobre a autoridade sacerdotal, para ensinar, santificar o povo, abençoar e governar. Ou seja, um padre tem que saber ser líder, tem que liderar sua comunidade da melhor forma possível, possibilitando que os membros da sua comunidade possam encontrar o melhor caminho para Cristo. E agora o ponto da mistagogia, que sempre dá, digamos assim, um sentido muito bonito para os nossos vídeos. Parágrafo 1573 vai dizer que a imposição das mãos e oração consagratória são partes essenciais desse rito. E o que elas significam? Lá o que foi falado na base bíblica da imposição das mãos. Transmissão do Espírito Santo e oração consagratória é o coração do rito, porque ali eles são consagrados como sacerdotes. Tem um momento lá que canta a ladainha de Todos os Santos, na missa da ordenação, que o sacerdote se prostra diante do altar. Quando o sacerdote se prostra, a prostração está indicando ali que ele está se entregando totalmente. E as vestes que ele veste, aquelas vestes lindas, a casula, a estola, no caso dos diáconos, a dalmática, por aí vai. Que a gente está falando aqui das vestes como um sinal visível do ministério assumido. Cada uma delas tem um significado que enriquece, digamos assim, o ministério, que embeleza cada vez mais. Então é isso, queridos irmãos e irmãs, espero que tenham gostado. Em breve vou publicar o último vídeo dessa parte de estudo dos sacramentos, onde vamos abordar o sacramento do matrimônio. Então fico por aqui, espero de coração que todos tenham gostado. Abraço, Deus abençoe vocês.